E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos novos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue em um continente que é dividido em 4 grandes forças. O protagonista, conhecido como Eric, fazia parte de uma dessas forças, a Força da Mágica, que liderou o mundo da magia por mais de 1000 anos. Eles eram uma prestigiada família mágica que dominava a Torre Mágica e o mundo da magia. 30 anos atrás, quando a guerra entre os demônios teve início, a sua família se tornou a líder que venceu a guerra, porém a maior parte da família foi sacrificado. E quando Eric fez 8 anos de idade, seu pai morreu por consequências da guerra e sua mãe, que era sua professora de magia, morreu também. Os únicos que sobraram de sua família foi ele e sua irmã mais velha. Por causa disso, todas as famílias que serviam a dele acabaram traindo eles. Vendo tudo isso que aconteceu, ele jurou que se tornaria um grande mago e iria restaurar sua família para o topo novamente. Esse era o plano, mas devido a uma rara doença de bloqueio ele não era capaz de usar magia. Com isso ele se tornou motivo de chacota para o mundo inteiro. Por causa disso o nome da sua família caía cada vez mais para o fundo do poço e o seu sonho estava cada vez mais distante. Mesmo trabalhando muito para tentar curar esse bloqueio, ele nunca achou um jeito para isso. Na sua escola de magia, ele possuía as piores notas, por conta disso era reprovado em várias matérias. Mas ele sempre repetia todo ano. Mas no final tudo acabava igual, pois sem magia ele não era nada. Para não ser expulso, ele estudou ao máximo para tirar as melhores notas nas provas teóricas. Mas todos os dias ele era apenas humilhado por todos à sua volta. Mesmo assim ele não desistia, e um dia ele acaba descobrindo sobre um ninho de dragão que era considerado como a origem de toda a magia. Após ser suspenso da academia, ele parte em uma jornada em busca de encontrar esse ninho. Porém o que lhe aguardava era um desafio que ele jamais acreditaria que ia passar em sua vida. E ele acaba descobrindo que é capaz de absorver o poder dos demônios para construir sua própria magia. Com isso agora aquele que era humilhado por todos vai se erguer novamente para levar o nome da sua família ao topo novamente, e mostrar para todos que ele pode ser o mago mais forte desse mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo em que um portal que conecta a outra dimensão apareceu, e à medida que esse portal crescia, coisas estranhas começaram a acontecer nesse mundo pacífico. Com isso os governos de cada país começaram a colocar soldados nos portais para descobrir mais sobre eles, mas nenhum conseguia sobreviver, e pouco tempo depois monstros começaram a sair de dentro do portal com o mesmo poder das armas modernas. Por causa disso os humanos, sem conseguir lutar de forma apropriada, um massacre aconteceu. Por sorte um ser recebeu poderes e habilidades de um ser transcendental conhecido como Patrocinador. Com isso os caçadores nasceram e a humanidade iniciou seu contra-ataque com seus poderes, e quanto mais o caçador se esforçava, os patrocinadores davam habilidades mais fortes. E dentre todos os caçadores tem o que é chamado de Rei Demônio, capaz de controlar fogo com um exército imortal. Ele tinha as características de um jogador, pois ele era o único caçador que podia evoluir enquanto derrotava monstros. Porém com o passar do tempo os 12 heróis mais fortes, que se chamavam de deuses, desapareceram da história, e aqueles que não podiam se tornar caçadores rapidamente foram transformados em escravos, pois os caçadores começaram a governar o mundo. 100 anos após esses eventos, agora a história segue com o protagonista que queria muito se tornar um caçador, pois seus pais foram mortos por um caçador e ele queria se tornar um, para mudar toda a corrupção e feitos malignos dos caçadores. Um dia ele e seu professor acabam sendo atacados por um dos caçadores, que são chamados de deuses, e é neste momento que ele consegue despertar como um caçador, e após derrotar o monstro ele descobre que o seu patrocinador é o mesmo do antigo Rei Demônio. Com isso agora ele pode aumentar seu nível derrotando monstros como se fosse um jogador, e agora ele vai iniciar uma nova jornada em busca de ficar muito mais forte para se vingar daqueles que mataram sua família e também ser capaz de completar todos seus objetivos. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Do, um escravo gamer. Como ele era bom nos jogos, ele tinha que jogar para os valentões da sua escola todos os dias, até durante a sua aula. Um dia ele acaba conversando com uma garota chamada de Arin. Ela é bastante popular na escola. Ela também estava jogando um jogo, competindo com seus amigos para ver quem fazia a maior pontuação. Após esses eventos, como ele se distraiu conversando com ela, uma das contas de que ele estava jogando acabou morrendo, dropando uma espada colecionável
colecionável de um dos valentões da sua escola. Com isso, rapidamente esse valentão começa a espancar Dawan, e mesmo ele falando que vai dar a sua espada colecionável por ter perdido a dele, esse cara não se importa e continuou espancando Dawan sem parar, e depois ele pede para Dawan trazer um item lendário em uma semana, e se ele não trazer vai fazer várias coisas com ele na frente da garota que ele estava conversando. Mesmo passando por tudo isso, ele ainda amava jogos, pois ele tinha um personagem muito poderoso em um jogo. Com isso, mesmo sendo um perdedor na realidade nesse jogo, ele era completamente diferente, pois ele estava no topo. Porém, após uma nova atualização, a dificuldade dos bosses aumentou e a chance de drop dos itens lendários diminuiu. Sem escolhas, ele tem que passar várias horas seguidas derrotando esse boss para conseguir o item, onde para aumentar o drop, ele precisava pagar com seu dinheiro real. Ele comprou, mas mesmo assim não dropava o item, e seu tempo estava acabando. Mas para sua sorte apareceu outro jogador muito forte, e com isso ele foi capaz de dropar esse item. Porém, por ele ter ficado uma semana na frente do computador sem comer direito e sem dormir, ele acaba morrendo. Mas para sua surpresa, aparece uma tela de missão na sua frente onde após aceitar ele retorna para o passado na sua escola novamente. Porém agora ele possuía uma tela como se fosse um personagem de jogo. Ele também ganha toda a experiência dos jogos que ele jogou, e quando ele estava sendo espancado, essa experiência é calculada. Ele ganha vários títulos, ganhando uma habilidade de um dos seus personagens. Com isso ele é capaz de derrotar o cara que estava batendo nele, e ele recebe experiência por derrotá-lo. Com isso agora Dawan vai iniciar uma nova jornada com a ajuda desse sistema. Ele vai ganhar várias habilidades dos seus personagens, e com isso mostrar para todos que ele não deve ser subestimado. Nesse próximo mangá, a história segue em um mundo que um dia uma matéria escura cobriu a Terra, evitando que ela aquecesse. As pessoas chamaram isso de choque de desgaste. Por conta disso, várias outras fontes de energias se tornaram inúteis, e até mesmo carros, aviões, aquecedores e a produção e transporte de alimentos havia parado. E a maior perca que aconteceu foi o uso das armas, pois todas elas pararam de funcionar, e por conta disso o governo perdeu o controle. Com isso o mundo entrou em caos, com criminosos e máfia agindo livremente, sem ajuda. Os cidadãos começaram a morrer, pois existiam poucos cantos para a sobrevivência humana, mas existia um canto misterioso, onde tinha terra rica e abundante. Todos começaram a chamar este local de Zona Superior, e rapidamente os humanos começaram guerras intermináveis pela Zona Superior, e entre essas lutas, humanos modificados com experimentos começaram a aparecer para lutar na Zona Morta, onde os sobreviventes estavam tentando consertar essa situação. Eles eram os únicos lutando contra essas horríveis cobaias da Zona Superior. Entre eles estava o protagonista, conhecido como Rai, que em sua infância ficou bastante doente por falta de água e comida. Um dia o grupo que sua mãe estava acabam sendo atacados por cobaias. Eles têm o objetivo de usar a pílula para desenvolver outras cobaias para ajudar eles. Porém, quem consome essa pílula tem apenas 10% de chance de sobreviver. Como o Rai estava bastante fraco, ele ficou escondido e apenas observando sua mãe ser morta. Com raiva, ele acaba engolindo uma dessas pílulas e sobrevive, adquirindo um novo poder muito forte. O general fala que ele apenas é um experimento falho e deixa Rei lá para a morte. Por sorte, ele acaba sendo salvo por uma mulher. Vários anos depois, ele agora se tornou membro de um grupo conhecido como Caçadores da Máfia, e agora Rei vai trilhar um novo caminho em busca de derrotar todos os membros da máfia. Porém, ele ainda sofre com efeitos colaterais do experimento, e para encontrar a cura, ele tem que encontrar uma mulher de fogo. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde 30 anos atrás surgiu as Dungeons, e juntamente com elas abriu um novo mundo de pessoas comuns despertarem poderes. Porém, o protagonista, conhecido como Kang, não se tornou um desses despertados, e para conseguir dinheiro para sobreviver, ele teve que começar a trabalhar como coletor de musgo de cristal, um trabalho que ele tinha que arriscar sua vida todos os dias para ganhar muito pouco dinheiro, mesmo nunca tendo conhecido seus pais. Um dia um advogado vem trazer para Kang um colar que seu pai tinha deixado para ele. Com a ajuda da sua amiga, ela fala que esse colar é uma pedra de retorno onde os caçadores usam para escapar das dungeons. Esse colar só funciona dentro de uma dessas masmorras. Pouco tempo depois, em sua casa, enquanto assistia a uma reportagem sobre um despertado líder de um grande clã que tinha feito uma excursão em uma masmorra muito forte, ele fica com muita inveja e queria muito ter uma oportunidade como a dele. E é neste momento que o colar começa a brilhar em sua mão. Após isso, ele vai parar em outro local
infernal como uma tela na sua frente falando bem-vindo. Com isso seu corpo despertou mana e como ele conseguiu o impossível de entrar na dificuldade infernal com o nível mais baixo de todos como compensação. Ele ganhou várias conquistas, sendo o último a sobreviver. Porém logo após isso seu corpo acaba sendo envenenado por inimigos. Com isso ele acaba morrendo para a poeira fina, mas para sua surpresa ele acaba acordando novamente com uma missão na sua frente para sobreviver. Porém ele acabou morrendo várias vezes e sempre retornando ficando com seu corpo cada vez mais forte. Com isso ele consegue sobreviver ao veneno. Após descobrir mais sobre esse novo sistema ele decide explorar um pouco mais e logo ele se depara com vários monstros e é morto novamente. Sem escolhas agora Kang vai ter que trilhar um novo caminho neste novo mundo na dificuldade infernal em busca de sobreviver o máximo de tempo possível. E com a ajuda desse sistema ele vai ser capaz de ficar muito mais forte para tentar encontrar um meio de retornar para seu mundo novamente.